Construir um produto digital não é só sobre ter uma ideia. Exige muita visão, resiliência e conectar todas essas ideias com realmente gerar valor para o negócio e gerar impacto para o negócio. E a gente aqui no episódio de hoje vai conhecer a trajetória da Júlia Galvão, fundadora da Ambro, uma marca de moda com mais de 10 anos de mercado. Esse aí eu fiquei assustado quando eu li, porque tu é muito nova e tem mais de 10 anos de mercado, que decidiu dar um passo ousado de criar uma plataforma para escalar o seu negócio por meio das vendas por afiliação. E aí foi assim que nasceu a Etsy. A gente vai conversar um pouco mais da Etsy hoje, porque a gente vai falar também de como que nasce o MVP, e aí talvez de o que é um MVP, né? Que eu sei que tu teve que passar por esse processo no início para entender. O que significa ser uma CEO não técnica liderando um produto digital, e também qual é o papel de uma parceria estratégica como a Nave nesse processo de construir um produto digital. Então, a gente está começando aqui mais um episódio do Tech Solvers Podcast. Eu sou o Matheus Dannenberg, sócio da Nave 9, e a gente ajuda a tirar ideias do papel, escalar produtos e também entregar tecnologia com impacto real nos KPIs de negócio. E a gente vai falar um pouco disso aqui também. Júlia, bem-vinda. Eu queria pedir para tu começar te apresentando quem tu é, qual é a tua história até aqui e como que nasceu a Etsy também. A gente já pode começar por aí. Vamos embora, tô muito feliz de estar aqui hoje com você. Tava brincando aqui nos bastidores, eu falei que eu sou sua fã. Eu sou fã do seu produto, eu sou sua fã. Mas é muito, muito massa como essas relações de redes sociais, elas vêm, essas admirações profissionais, elas começam também. Então, muito bacana tudo que vocês estão fazendo pro mercado. E muito que bom que a gente se conectou e que Etsy e que Júlia conseguiu ser cliente da Nave e tá conectada de alguma forma também na história de vocês. Bem, falar de Júlia é falar de uma mente inquieta, né? Acho que até pela velocidade da minha fala, a galera vai entender um pouquinho, que são muitas palavras por minuto. Mas eu acho que a melhor definição é isso, uma mente inquieta, que é apaixonada por criatividade, por gente. E aí eu já consegui encontrar ao longo desses meus 25 anos de história, sim, sou dos anos 2000, assim, eu sou Gen Z mesmo. Consegui encontrar já algumas expressões dessa minha inquietude. Então, tanto no varejo, com a Ambro, tanto na comunicação, como influenciadora desde os 12 anos, é trabalho infantil. O que aconteceu 12 comigo anos. Pra conta fechar dos 13 anos trabalhando, eu tenho que ter começado aos 12. E isso marca muito também, acho, do background da minha vida e das minhas referências profissionais. Ter começado tão cedo e ter tido a oportunidade de trabalhar com quem eu trabalhei lá atrás, eu acho que compõe muito dessa Julinha de hoje, assim, dessa Júlia Galvão, Julinha de hoje. E aí, ao longo dessa minha jornada dentro do varejo, com a escala, através do e-commerce, aí vem a oportunidade de desbravar dentro da tecnologia, que era uma coisa super diferente para mim. E foi uma delícia de lá para cá, que já fazem quase 2 anos que a gente iniciou a Etsy, toda essa aventura deliciosa de trabalhar com tecnologia a favor do varejo, através da escala desse empreendedorismo real, que eu sou muito fã. Muito bom. E esse é um bom gancho, assim. Tu já tinha uma marca consolidada, tu tem uma empresa consolidada, conhecida, reconhecida, esgota todas as coleções. De onde veio, qual foi o gatilho para tomar a decisão de não, preciso aqui me envolver em mais uma coisa, mais uma empresa e vou criar esse produto aqui? Você tá entrando em pauta de terapia, tá? Porque 25 anos, 6 CNPJs, a minha terapeuta fala assim, meu anjo, onde é que você tá se perdendo? O que é isso? A gente não tá conseguindo equilibrar tudo aqui. Mas eu acho que essa inquietude do não parar, eu acho que de ter uma facilidade muito grande de fazer conexões com pessoas. Acho que antes de falar de qualquer coisa, a gente tem que levar o nosso olhar para as pessoas. Acho que as portas foram abrindo ao longo da minha trajetória profissional, muito pelas pessoas com as quais eu ia me conectando, e as amizades que iam surgindo, e as oportunidades. E minha avó, muito sábia, uma velhinha pititinha, mineira, tem umas frases de efeito que eu amo. Ela fala que a oportunidade, ela é careca atrás. Se você não pega na frente, atrás você não pega mais. E eu levei isso meio como uma verdade absoluta na minha vida. Muito então, bom. Sempre que eu vejo uma oportunidade que tá num time muito certo, que é uma pessoa muito massa que pode tocar aquilo dali comigo, eu falo, bem, por que não?
E nessa de por que não, tô com 6 CNPJs, né? Basicamente. Mas, o que você tinha falado, Júlia, qual foi esse movimento, né? Eu acho, Matheus, que pra galera entender, talvez a gente tenha que dar um passo atrás. Pra gente chegar no momento da Júlia de 23 anos, que decidiu se conectar com uma outra pessoa, abrir um negócio de tecnologia, entra muito numa perspectiva de entender o que eu tava fazendo desde os 12. Porque lá atrás eu sou filha, neta e sobrinha de professora. Então, sempre gostei muito de me comunicar e escrever. E venho de um lar de comerciantes. Isso define muito da minha jornada. Em 2012, eu comecei um blog, um canal no YouTube, e tive a oportunidade dos 12 até os 18 anos de trabalhar com uma galera bem parruda mesmo, que queria abrir praça lá em Goiânia. Eu sempre fui muito bairrista, sou muito regionalista, isso repercute inclusive nos meus negócios. E isso também eu ajuda... sou gaúcho, né? Então eu sou muito bairrista. Não vai dar muito pra diferenciar aqui. Mas por que eu tô trazendo isso pra vocês? Vocês vão ver que tudo vai se conectar quando o assunto é comunidade. Então, comecei lá atrás, muito menina, muito pequena, em todos os aspectos. E foi uma construção de aquela galera que me acompanhava, eu era tipo o Tamagotchizinho, de geral, sabe? Pode crer. E acompanhando a minha jornada pessoal e ia reverberando nas coisas que eu fazia. Como eu era muito regional, as empresas grandes, quando teve o primeiro boom dos influenciadores, quando queriam abrir praça em Goiânia, eles procuravam esses influenciadores, esses micro-influenciadores, isso em 2014, 15. E foi aí que eu comecei a ter a oportunidade de ter como cliente Americanas, Som Livre, Uber. Quando chegou em Goiânia, eu fui uma das primeiras. Que legal. E eu fui tendo, eu era uma menina, tive que ser emancipada nessa época, né, para o negócio dar certo. E foi uma parte muito importante para eu entender como esses grandes negócios entendiam o comportamento de público e, sobretudo, como eles entendiam as comunidades locais. Foi, acho que, uma jornada muito engrandecedora. Quando eu viro dos 18 para os 19 anos, eu decido fazer o que eu falava que eu nunca ia fazer, que era entrar no varejo mesmo, vender produto. Minha família vinha desse universo. Aí, casa de ferreiro, a gente quer fazer com que o espeto seja de pau, né? Mas não consegui fugir da raia. E aí eu abro o Ambro, uma marca de roupas femininas. Então, eu já tinha uma construção de um background de pessoas que me acompanhavam, já existia uma conexão através da fundadora, uma marca pessoal. Então, a Ambro, ela já vem muito nessa perspectiva. Existia uma narrativa de comunidade ali em torno de mim. Ah, entendi. Muito para além de produto. As pessoas queriam pertencer e fazer parte daquele movimento que a gente estava fazendo. Influenciava uma comunidade até esse momento, sim. Exato. Então, começa ali esse movimento dentro do varejo. E aí, dentro da marca, eu comecei a aplicar aquilo que eu vinha aprendendo com aqueles clientes grandões desde lá de trás. E a gente começou a trabalhar formatos diferentes de comunidade. Porque, às vezes, quando o mercado escuta comunidade, fica meio que até num campo subjetivo. Então, fica mais para uma proposta de branding, para uma proposta de reconhecimento de marca, experiências. Isso tudo, obviamente, reverbera em faturamento, em geração de caixa. Mas eu acho que quando eu comecei a olhar para a comunidade, eu entendi que ali poderia ser um gerador de caixa direto e objetivo. Foi aí que eu pensei, deixa eu usar a criatividade para fazer propostas diferentes. E aí entra a necessidade de preciso de uma válvula aqui de escala no meio do processo. Legal. E aí entra o nosso primeiro grande ponto. Como é importante a gente conhecer gente que torce pelos nossos projetos e quer fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Em um evento como esse que a gente está hoje aqui, eu tive a oportunidade de um grande amigo, talvez uma das pessoas que mais faz conexões que eu já consegui ver na vida, Pedro Rabelo, foi o fundador da Bag, que era a plataforma de e-commerce que eu tava. Ele falou assim, você tá rodando um projeto na mão com as suas clientes. A gente fazia de faturamento com 25 clientes por mês, coisa de 60 mil reais. E eu criava tudo como os incas, maias e astecas faziam, na planilhinha. Sim. Criava num canto, reverberava no outro, tirava print, mostrava para cliente o resultado que ela estava fazendo. Era já um formato de afiliação. E ele falou assim, Júlia, você tá tendo um maior trabalho braçal para isso. Passa uma pessoa, ele cata a pessoa, fala assim, você precisa ser sócio dessa pessoa aqui. Eu falei, ok, ele precisa ser meu sócio. E dali vem justamente a ideia de trazer uma mente que tinha um background muito grande de tecnologia, que é o André, meu sócio. E seu sócio. Sim. E daí vem a ideia da gente pegar uma dor real
que já estava acontecendo ali dentro, com um movimento de mercado que já estava acontecendo no silêncio, porque era um movimento só da elite do varejo, então assim, só a galera muito grande que tinha acesso, porque naquele momento a plataforma já era muito caro. Sim. Não valia a pena para o pequeno negócio, por isso que era bom rodar na mão, como os incas, maias e astecas, na planilha. E daí vem o primeiro movimento, tipo, de uma conversa no meio de um corredor de um evento de e-commerce. Cara, temos uma dor real dentro de um e-commerce, existe um movimento acontecendo e existe aqui um caminho através da tecnologia da gente juntar essas pontas, criar um SaaS eficiente e ir a mercado e vamos ver o que vai dar. Massa. E aí nasce a Etsy. Que massa. Eu acompanhei um pouco de fora essa história lá no início ali, porque o André já comentava comigo. E um grande detalhe que eu acho que a gente pode explorar é porque tu fez o certo, né? Tu saiu rodando na mão, não ficou travada e tava operando esse novo sistema de afiliados com planilha e fazendo as coisas do jeito que dava para gerar valor para negócio. Sim. Isso é muito interessante porque tu já tira a coisa do papel logo de cara. Mas quando tu roda na planilha, quando tu roda manualmente, tu consegue fazer tudo, né? Talvez não seja da forma mais eficiente, mas tu faz tudo. Quando tu vai transpor isso pra tecnologia, não dá pra gente fazer tudo logo de cara. Exato. E aí vem o famoso MVP, que é o Produto Mínimo Viável, traduzindo a sigla. Como que foi pra ti ter o primeiro contato com isso? Porque eu imagino que tu tava entregando muito valor para tuas clientes, fazendo as coisas tudo na mão. Aí o André chegou pra conversar contigo e falou, Júlia, não dá pra fazer tudo isso aqui. Como é que foi na tua cabeça? Tu sabia que tu queria ir para tecnologia? Como que foi priorizar só o que realmente dava para fazer naquele início? Como foi a experiência? Eu acho que para quem não tem, de fato, o suporte de pessoas que, para nós que somos leigos, que nos orientem ao longo do caminho, é muito mais difícil. Então, eu considero que o meu processo de entender o tino e a cadência do desenvolvimento de uma tecnologia foi muito melhor do que a grande maioria dos leigos que querem entrar, principalmente, e vocês têm um peso muito grande nessa jornada. Óbvio que o André também estava sempre ali do lado, orientando, mas desde o primeiro momento a gente ter dado o passo e ter conectado juntamente com o seu time, o time da nave, vocês tinham uma simplicidade de processo, de me mostrar, de fato, assim, qual era o caminho que a gente precisava seguir, porque, literalmente, eu sabia vender blusa. Eu sabia vender roupa. Sim. Eu não sabia o que era o primeiro passo, o segundo, o terceiro, nem o décimo, o que eu tinha que priorizar ou não priorizar. E isso talvez seja até algo que, para quem tá de fora e talvez tenha um processo que pode ser melhorado, escalado, enfim, talvez até transformado em um outro negócio, sinta até uma trava, porque o não saber para onde ir, o não saber o que fazer e muitas vezes não poder contar com pessoas que entendam a sua circunstância, que é a ignorância do não saber, talvez isso pode travar muita gente e felizmente não foi o meu caso, especificamente. Eu acho que a grande dificuldade era justamente isso, saber o que priorizar. Sim. Porque a minha construção e o meu background profissional era vamos na tora, vamos fazer. E era muito sem raciocínio, porque obviamente era na mão, rodando tudo na mão. Isso me deu, como você mesmo falou, uma visão muito massa de um geralzão, mas quando eu bati de frente com um time que me questionava muito de, mas o que realmente é funcional? Qual é o modelo de negócio? Para quem a gente quer começar a vender? Foram essas perguntas e esses direcionamentos que foram conseguindo me ajudar a funilar de uma maneira pragmática mesmo sobre o que era que a gente precisava desenvolver de produto de escopo. É quase como se fosse um cubinho ali pra gente ir a mercado. E que bom que foi dessa forma. Porque hoje, quando a gente olha pra trás nesse 1 ano e meio, se a gente fala de desenvolvimento de produto, tem praticamente 2 anos, né? Mas de produto lançado a mercado tem 1 ano e 4 meses. Quando a gente olha para como hoje a empresa está, o quão saudável ela é hoje, os movimentos de mercado que a gente fez, muito é reverberação de como a gente começou lá na ponta. A gente começou muito consciente, sabe? De todos os passos. A gente começou consciente de que sim, a gente queria começar com MVP, de que eu não queria mirar na lua, eu queria realmente algo que fosse funcional e eu queria que o mercado me dissesse qual era o próximo passo. Sim. Eu queria levar o produto ao mercado. Porque o que eu tinha antes era uma dor, mas era uma dor do meu negócio, que era uma micro-realidade. Então, todas as conversas que eu tive naquele primeiro momento com pessoas, por isso que é muito bom a gente contar com pessoas realmente disponíveis e interessadas em resolver.
e encontrar o melhor caminho. Talvez mais rápido ou talvez mais barato, a gente tem que estar com isso alinhado, mas tá com as expectativas alinhadas e pessoas de fato conectadas em resolver e te ajudar nesse processo, principalmente quando se tem uma primeira experiência na tecnologia, como foi meu caso. Sim, sim. E foi, eu estava comentando antes contigo, que nos primeiros momentos da Etsy com a gente ali, eu mapeei o escopo ali, o MVP, e eu lembro das interações de te perguntar bastante de o que realmente gera valor no processo. Eu entendo que vocês fazem muita coisa, tem muita coisa envolvida, até queria entender um pouco mais contigo quais são as principais ferramentas, funcionalidades, o que a gente precisa ter para conseguir gerir bem essa comunidade e uma rede de afiliados, que são as funcionalidades que a Etsy entrega, mas o ponto que eu queria que tu pudesse explorar um pouco, assim, para quem tá lá pensando em, cara, eu acho que eu preciso de uma ferramenta, eu preciso construir tecnologia, mas não consegue decidir quais são as funcionalidades, o que tu pensava quando tu tinha que decidir qual funcionalidade ia entrar no MVP ou não? E como tu decidia se aquilo gerava valor ou não? Como que isso passava pela tua cabeça, assim, o processo de decisão mesmo? Eu acho que o meu denominador comum era gerador de impacto. E aí existiam algumas verticais que eu precisava escolher. E talvez as principais verticais que eu sempre toquei nesse primeiro momento lá atrás era um olhar para a geração de caixa. Então, o que eu podia fazer que de fato ia gerar impacto financeiro para o cliente final, porque essa era a realidade. Eu precisava de um SaaS em que eu tinha que conversar. O meu ICP era um dono de e-commerce que não necessariamente entende de tecnologia, mas ele precisava de uma ferramenta fácil, prática e que gerasse valor para dentro da companhia dele. E por um outro lado, eu tinha que minimizar custo para essa pessoa. Então, como que eu podia juntar essas duas pontas? Sim. E aí, foi literalmente, eu sou analógica nesse sentido. Eu precisava escrever tudo que a gente desenvolvia e que eu rodava na mão, quais eram os efeitos daquelas coisas absolutas que eu fazia. Então eu precisava fazer um cadastro de afiliados. Qual era o efeito que isso me gerava se eu tivesse que rodar na mão ou se eu pudesse escalar aquilo dali? E eu ia fazendo esse jogo, é binário mesmo, tá? A minha escolha ali naquele momento. Não sei se existe uma forma mais fácil de fazer, mas ali, naquele momento pra mim, eu precisava de fato colocar na balança o que ia me gerar mais receita e o que eu ia conseguir diminuir os custos que isso reverberaria para mim, que era o primeiro cliente, né, para minha empresa, no caso, para a Ambro, que era o primeiro cliente da Etsy que a gente estava desenvolvendo, mas também, caso eu tivesse que levar esse produto ao mercado já num primeiro momento, tinha que ir com o produto que mais agradaria esse cliente. E talvez saber muito bem quem era esse cliente por eu ser o cliente tenha facilitado muito também nesse processo de escolha e priorização. Sim. E até, tipo, tu já tinha uma comunidade para gerenciar, surgiu a necessidade da Etsy. Sim. Como que tu conseguiu, e aí imagino que tu conseguiu muito bem, porque nos últimos meses eu venho acompanhando e a empresa vem crescendo e vem atendendo mais e mais clientes. O que foi o equilíbrio, assim, o que a Etsy hoje soluciona para esses donos de e-commerce que querem trabalhar a sua comunidade, rede de afiliados e tudo mais? Acredito que os nossos grandes pilares sejam automatizar processos de cadastro, isso permite escala, é a primeira ponta, porque quando a gente trabalha com afiliação, o trabalhar com capilaridade exige, para ganhar volume financeiro, exige também um volume de afiliados, um volume de campanhas. Então, trazer isso, tirar das costas do lojista o processo de fazer cadastro, de aprovar cadastro e trazer isso para uma perspectiva do próprio afiliado, ele tem essa autonomia, ele gera dados para o próprio lojista e o lojista só vai avaliar. Você entra, você não entra, se assim ele quiser. Na outra ponta, a gente tem o monitoramento, que é transparência. Que é, nós entendemos que nós estamos num mercado cada vez mais crescente. E quando a gente pensa em eras ou ondas de comportamento de consumo, o que a gente viveu lá atrás com influenciadores é o que a gente está vivendo, ou começando a viver agora com os afiliados. É a nova tendência. Quando a gente olha 25, 26, é isso que vigora no top 3. É comunidade, é afiliação, são as reverberações disso. Então, como que a gente pode dar clareza para quem está na outra ponta? Quem é o afiliado?
Ele ter realmente uma interface, ele ter ali um lugar em que ele consegue ter a segurança de que o que ele está fazendo está sendo monitorado e ele consegue ter acesso a isso a hora que ele quiser, no momento em que ele quiser. E é claro que isso reverbera em várias funcionalidades ali dentro. E a outra ponta, que é uma ponta que eu amo e que eu acredito e que fecha o nosso tripé, é justamente trabalhar gamificação. Eu gosto muito de entender que, independente do segmento que a gente tá, a gente é gente. E o ser humano, ele tem algumas características muito peculiares. O ser humano, ele é composto de ego. O ser humano, ele é composto de competitividade. Ai, não sou competitivo. Te bota numa competição, faltando um pontinho pra você ganhar, pra você não ver se não vira um balacobaco dentro de você. Vira, nós temos algumas coisas que nos unem. E quando a gente consegue entender de comportamento e gerar ferramentas que fomentem comportamentos naturais nossos e que gerem uma construção que vai melhorar a performance, cara, isso é muito legal. Então, a gente tem um ranking dentro de campanhas e conseguir trabalhar personalizações diferentes para que um ranking, primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar ou último lugar da lista, aquilo dali se transforma em um mecanismo do meu cliente vender 20, 30% a mais, putz, isso é muito legal. Então esse é o nosso tripé. Muito bom, muito bom. E assim, a gente começou falando um pouco disso, de ser uma pessoa não técnica, liderando uma empresa de tecnologia, tocando com todas as pessoas no dia a dia e construindo cada vez mais a plataforma. Eu imagino que depois do lançamento, quando mais usuários foram chegando, mais pessoas foram... Porque foi pensado no início a partir da tua experiência, quanto mais donos de e-commerce vão entrando e mais afiliados vão entrando também de outros contextos, deve surgir novas coisas para priorizar mais decisões de funcionalidade cada vez mais difíceis agora, porque agora já tem mais clientes usando. Com certeza. Mas nesse papel de pessoa não técnica, o que tu diria para outras pessoas que estão pensando, já tá olhando no negócio delas assim, cara, pô, eu tô ali, tipo... Tenho um e-commerce, pode ser, eu tenho algum negócio tradicional diferente e eu acho que tecnologia ajudaria a entregar uma estratégia que eu já tenho aqui, que foi o teu caso. Tu já tocava afiliados e tu achava que tecnologia encaixava bem. Aí aqui é mais conselho mesmo. Que conselho tu dá para essa pessoa dar um próximo passo e tirar isso do papel? Matheus, sendo muito sincera, eu aceitei que eu não vou ser a pessoa mais especialista em tecnologia. E isso, me desprender disso, acho que foi um movimento muito importante, porque eu tenho que estar apegada e desenvolvendo cada vez mais os pilares em que eu sou muito boa. Eu sou muito boa em leitura pessoal. Eu sou muito boa em identificar um talento e trazer ele para perto de mim, entender como que ele pode se desenvolver ali dentro. Então, se eu entrasse num flow louco de que eu tenho que entender o que o dev tá falando, literalmente, em que eu tenho que estar à frente, eu tenho que estar na ponta, talvez como eu tenha começado lá no varejo, fazendo, entendendo de tudo, em vários momentos sendo a que pensava ser a melhor dentro do meu negócio, isso não ia funcionar aqui. Não é o lugar em que eu mais domino. E que tá tudo bem. Desde que eu tenha muita clareza do que eu preciso com o projeto, o que eu quero desse produto, de uma maneira macro, e que eu tenha pessoas perto de mim, e aí eu tô falando de colaboradores, de parceiros, em toda a estrutura, que se conectem tão verdadeiramente com o projeto e, sobretudo, também com a minha liderança, com essa visão, porque eu acho que a gente tem que ter essa paixão, não uma paixão cega de produto, que a gente deita e abraça com o produto, não. É uma paixão de entusiasmo, uma paixão que é o que vende a ideia para quem está na minha frente, mas uma paixão também que ela é racional, no sentido de que se aquilo dali que eu pensei que ia dar certo, num segundo momento não funcionar, dor zero de voltar, corrigir e fazer. Mas talvez um lema que eu trago comigo, que funcionou muito bem dentro do varejo e que tem funcionado muito bem dentro da tecnologia, tenha sido um complementar bem legal para equilibrar isso aqui tudo. Bem, eu sei que eu não sou a pessoa mais técnica do mundo para gerenciar isso aqui tudo. Eu sei quais são os meus pontos fortes. Mas se eu levo uma vertente muito forte de erre pequeno e corrija rápido, isso vai me trazer volume, criatividade, liberdade para construir, pelo menos nesse momento de negócio que a gente está, para construir coisas e propostas diferentes, e caso aquilo dali não funcione, não seja um problema a gente voltar atrás, testar e fazer de novo. Já são
praticamente 2 anos de construção, mas a gente vem ainda assim nessa visão, que é uma visão muito startup também, no meio do processo. Eu acho que a gente não deixou ainda o coeficiente do cagaço, que para mim é uma realidade que acontece, e quanto maior ficam os nossos negócios, mais a gente vai tendo medo mesmo das nossas decisões, né? Porque, de fato, uma canetada errada não vai impactar só na sua vida ou no seu sonho ali, impacta para muita gente. Mas eu acho que não perder esse equilíbrio entre vamos ter uma linha aqui que dá pra gente seguir, sabendo que é importante o teste. Que, tipo, não vai ser um problema se a gente tiver erro ou se a gente testar por um caminho, achar que aquilo dali era bom e depois ter que voltar atrás. É claro que quanto mais o negócio vai ficando estruturado, mais direcionamento a gente precisa ter. Aí, claro, é ferramenta de gestão. Ferramenta de gestão, análise do produto, aí é fazer com que os números nos deem um caminho muito assertivo pra gente fazer os testes e ter essa liberdade, ser gostosinho, fazer isso tudo. Porque ninguém dá conta também ficar jogando as coisas ao léu. Mas eu acho que é o juntar desses 2 lugares. Assim, que hoje eu me encontro mais confortável pra estar à frente disso tudo. Não, achei muito interessante a tua definição, porque ela parece... Ela é muito conectada com o Lean Startup, que eu não sei se tu já teve contato, assim, mas o construir, medir e aprender. Tu explicou a partir do teu contexto algo que eu gosto de indicar bastante. E um ponto muito interessante que tu trouxe é de repetir o ciclo. Porque às vezes as pessoas, quando vão construir tecnologia, ficam muito ansiosas de não posso errar e eu vou construir, e aí como é que eu vou fazer depois? Depois tu vai ajustar, tipo, tá tudo certo, é construir, medir e aprender. E essa visão, eu acho que é um core, assim, de tudo que a gente encontra. A gente já construiu muitas plataformas, já teve contato com muitos clientes, e esse pensamento, para mim, assim, até eu vou responder a minha própria pergunta do conselho, assim, é algo muito importante. Eu acho que esse assim, um dos pilares mais importantes na hora de construir um produto digital. É realmente tu conseguir entender que tu precisa de ciclos muito curtos de aprendizado, porque é caro desenvolver tecnologia, então não faz sentido tu ficar muito tempo desenvolvendo, mas ciclos curtos, a partir de uma hipótese bem objetiva, que tu falou um pouco atrás aqui no podcast, que é bem interessante de pensar qual priorização gera mais impacto. Tipo, o que realmente gera impacto? E um exemplo de login. Eu vou ter o login só da plataforma, eu vou ter o login com o Google, o login com o Facebook. Essa é uma dor que hoje em dia se resolve muito mais fácil, porque já tem produtos que ajudam a solucionar isso. Mas no passado era uma dor que existia muito, que isso tinha que ser desenvolvido, e muito founder ficava pensando, não, cara, eu preciso de todos, isso... Mas qual é o impacto que isso gera? Que impacto isso vai gerar realmente na entrega de valor para o teu cliente? E essa visão que tu traz para a Etsy, ela é bem interessante e provavelmente é um dos pilares do sucesso que está tendo a plataforma no último ano e meio. É um pensamento que tu que está ouvindo e está pensando em empreender, guarda isso, volta um pouco agora, escuta de novo. Esse processo de construir, medir e aprender, de não ter medo de colocar a hipótese na rua e depois mudar, é realmente crucial para o sucesso de um produto digital. E caminhando aqui para o final, na mesma linha dessa última pergunta, eu gostaria de deixar o espaço para tu dar um recado final de como foi a tua experiência, desde a ideia até o final, a criação, o lançamento, que não foi o final, na verdade, né? Foi só o início, agora tem todo o processo de manter a Etsy crescendo, para contar para o pessoal como encontra a Etsy, para quem que é realmente, né? Quem está ouvindo, se já está na hora de usar a Etsy, deixar todas as tuas redes, imagino que o pessoal já te conhece também, mas deixar teus contatos e a gente chega ao final do episódio. Obrigada, eu acho que eu começo a minha fala agradecendo a oportunidade, muito bom, e fico muito feliz em saber que as nossas histórias se cruzaram aí, Nave e Etsy conseguiram construir não só lá no comecinho quanto vocês foram importantes, mas quanto a gente consegue reverberar esse início até hoje, né? É muito bacana poder contar com vocês, com todo o time de vocês, e isso não só para eu que tive essa construção de vir muito leiga, mas já tive a oportunidade de conversar com outros clientes de vocês. Eu acho que isso é um legado que vocês estão deixando para o mercado de tecnologia. Vocês são humanos, vocês são irreverentes, vocês são muito autênticos. E eu acho que talvez seja uma das melhores qualidades que se tem hoje em dia. A gente tem que ser coerente com aquilo que a gente é, né? E vocês são isso aí. Então, parabéns pelo que vocês estão construindo. Obrigado. E obrigada por terem contribuído na história de Etsy também. E a você que nos assistiu até agora também, te
agradeço também a nossa escuta. Se você quer encontrar Etsy, é só nos procurar também pelo Instagram. Lá a gente fala muito mais de comunidade. E a gente gosta de trazer isso de uma maneira aberta para poder contribuir com o seu processo criativo. Então no Instagram é só procurar por etsy.com.br. Do iniciozinho até agora tem sido uma jornada divertida. E isso é muito bacana. E talvez reverbere, primeiro, porque eu gosto muito do assunto. E as pessoas que trabalham no projeto também gostam muito do assunto. Eu acredito que eu e o André conseguimos encontrar um meio termo muito legal de desenvolver o produto e de desenvolver as pessoas que estão nisso conosco. Tá cada um num canto, né? O Brasil inteiro representando a Etsy aí, um no norte, um no sul. E é gostoso a maneira como a gente está fazendo essa construção, muito limpa, muito transparente, e o time é muito em prol do projeto. E isso reverbera muito na relação com o cliente. O cliente que entra, mesmo que talvez ele não seja o ICP, então ele é o cliente que ele entrou e falou, putz, eu tô num outro momento de negócio e tal. Mas o cliente às vezes fica para participar dos processos de mentoria criativa. Às vezes ele não tá nem usando o produto ainda, porque ele fala, porra, eu não tenho braço ainda para usar e tal. Mas aqui eu me enxergo enquanto comunidade. Então, peraí, a gente entendeu qual era o nosso tino, a gente entendeu qual era o nosso norte. Beleza, é uma empresa de tecnologia, um SaaS, mas a gente é comunidade. Ensinando e ajudando outras pessoas a montarem também as suas próprias comunidades. Então tem sido uma delícia essa jornada desses 2 anos e que venham muitos anos para além. Julinha está gostando desse negócio de tecnologia. Depois da Etsy ainda veio outra. Eu falei assim, cara, tô gostando disso daqui. Mas é muito gostoso ver o poder da escala e o poder da transformação na tecnologia. Para você me acompanhar nas redes sociais também é fácil me encontrar. É só buscar por @JuliaVGalvão e a gente se vê também lá no Instagram. Obrigada pela escuta e obrigada pela oportunidade. Muito, muito, muito obrigado. Esse foi mais um Tech Sobers Podcast. E além de seguir a Júlia Eds no Instagram, pode seguir a Nave 9 também, @Nave9Tech. Vai nos encontrar muito fácil, ou nave9.tech, nosso site. E pode me seguir também, que eu produzo alguns conteúdos lá sobre como empreender com tecnologia, tirar o melhor ali da tecnologia. Tem um pouco de coisa engraçada também, que a minha vida acaba acontecendo coisas engraçadas que eu compartilho ali. E até a próxima, valeu!